Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço aos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero agradecer àqueles ainda que não se inscreveram. Peço, por gentileza, que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários e juntos iremos continuar a reinar em vida em perfeita vitória. Meus irmãos, eu quero trazer aqui uma pequena reflexão para nossas vidas, que tem como tema arco-íris de fogo, sinal da vinda de Cristo? Arco-íris de fogo, sinal da vinda de Cristo? Para alguns, esse tema, falando sobre arco-íris de fogo, é desconhecido. Mas aconteceu um evento desse aí, o ano passado, e um irmão ligou para mim, e já que ele mora em São Luís do Maranhão, né, nessa região aí, e ele disse que o pastor lá da congregação, onde ele fazia parte, refutou ele na rua, dizendo que a vinda do Senhor estava próxima, Jesus está voltando, e a prova foi um arco-íris que aconteceu ali o ano passado. E como ele é inscrito no meu canal, ele me perguntou isso. E eu resolvi gravar um vídeo falando a respeito desse evento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para o sistema religioso, tudo o que acontece em nossos dias, em nosso contexto, em nossa geração, por exemplo, terremotos, guerras, fomes, pestes, né, pandemia, inclusive essa pandemia aí que passou, né, e parece que ainda está em vigor aí novamente, eles associam, né, enchentes, essas coisas todas, catástrofe, né, esse calor imenso, toda essa fome, todos esses eventos acontecidos em nossos dias, eles colocam para os nossos dias. Eles dizem que é os sinais da vinda do Filho do Homem, é os sinais da volta de Cristo. E isso não procede, isso não faz sentido. Então, mais uma vez, o sistema religioso, ele manipula com suas habilidades para enganar as pessoas, para trazer medos, para prender as pessoas nesses lugares. Porque é o que eles sabem fazer e é isso. São manobras disfarçadas de cuidado e de zelo que o sistema religioso tem para atrair as pessoas e prender em suas gaiolas. Nada contra ninguém, volto a repetir. Então, eles aproveitam um fenômeno que aconteceu, eles aproveitam, né, esse fenômeno que aconteceu. Eu anotei aqui, no dia 26 de outubro de 2024. Para muitos é desconhecido esse fato ocorrido, né, que foi visto no céu lá no sul do Piauí, em Terezinha, né, em Teresina, ou seja, moradores de Picos, uma cidade a 311 quilômetros de Teresina, eles viram esse evento que aconteceu nos céus ali em sua região. Volto a dizer, no dia 26 de outubro de 2024, o ano que se passou. Então veja, registraram, né, moradores registraram esse evento que aconteceu, né, gravaram, né, em vídeos,
né, esse arco-íris de fogo ali no céu durante a tarde, durante um dia de sábado. Durante um dia de sábado e foi durante a tarde. Então esse fenômeno é muito raro, segundo a ciência, segundo alguns estudiosos. Também chamado de arco-circum. Arco-circum horizontal. Isso ocorre quando a luz, segundo a ciência, segundo estudiosos, isso acontece quando a luz é refletida pelos cristais de gelo nas nuvens, causando um efeito prisma, entendeu? Isso ocorreu em Teresina. E isso ocorre, né, em latitudes muito baixas, né, no extremo norte, no hemisfério norte e no extremo do hemisfério sul. Isso acontece, entendeu? Então eles, né, esses fenômenos não podem, né, ser vistos porque o ângulo do Sol, né, o ângulo do Sol nessas regiões é mais baixo. Então o arco-íris de fogo se forma quando a luz é refratada, ou seja, quando a luz é refratada através de cristais de gelos nas nuvens do tipo cirrus ou cirrostratus. Vou repetir. Como é que se diz? Esse arco-íris de fogo de forma quando acontece quando a luz do Sol é refratada, ou seja, é refletida através de cristais de gelo nas nuvens do tipo cirrus ou cirrostratus. Que nome estranho, né? Então veja, segundo as informações da Climatempo. Então, meus irmãos, segundo a professora Márcia Yamassoi, eu não sei se é esse nome certo aí, do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, da USP, né? O fenômeno é considerado raro, entendeu? Não é em todas as regiões que as pessoas irão ver esse fenômeno, entendeu? Então, meus irmãos, ela explicou que esse efeito ocorre quando a luz solar interage com minúsculas gotículas de água ou cristais de gelos presentes nas nuvens, entendeu? Ela disse que acredita que esse evento do Piauí, em Teresina, que foi registrado, né? As gotículas de águas, né? Talvez aconteceu ali, né? Foi registrado, né? Aconteceu através de uma trilha de avião formada pela condensação de vapor de água e enxofre emitidas pelo motor de algum avião que passou, de alguma aeronave que passou antes. E isso contribuiu para acontecer esse evento. Entendeu, meu irmão? Então, segundo a professora, a uniformidade no tamanho dessas gotículas, né, é fundamental para a ocorrência da irisação. Olha o nome, irisação, que produz as vibrantes cores que parecem com um arco-íris. Dá uma aparência de um arco-íris, de várias cores. Você está entendendo? Então esse fenômeno é muito raro, só acontece à luz solar. Interage com gotículas de águas ou cristais de gelo presentes nas nuvens do céu. Então veja, meu irmão, e o povo com medo, o povo ficou com medo, o povo entrou em transe, o povo chegou a comentar que ali eram alguns sinais dos últimos dias, porque estava escrito que Jesus havia falado de sinais nos céus. E quando ele estivesse próximo de voltar,
esses sinais seriam mostrados, como por exemplo também, como eu falei no início da mensagem, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, pandemias, terremotos, entendeu? O que Jesus falou, entendeu? Então, eles atribuem todos os eventos que acontecem em nossos dias, que são os sinais da vinda do Filho do Homem, que são os últimos dias. E o povo acredita, meus irmãos. Os líderes religiosos falam isso, alegam isso, ensinam isso, e eles acreditam, porque eles pegam dessa Bíblia aqui, aqueles sinais que Jesus falou, e trazem para os dias de hoje, descontextualizando o contexto, porque quando Jesus falou dos sinais, ali tinha um contexto, meus irmãos. Então esse fenômeno gerou medo, pavor, conhecido como arco-íris de fogo. Isso é resultado da luz com a temperatura. Então veja, os sinais que Jesus falou no sermão da montanha, ou no monte ali das oliveiras, para seus discípulos, foi totalmente estava contextualizada dentro daquele contexto para aquela geração. Não se aplica para a nossa geração. Então eu resolvi trazer esse vídeo para mostrar para o meu irmão, que eu já falei, né, assim, através de telefone, né, de celular, do zap, que isso não tem nada a ver, entendeu? Porque a ciência prova que isso aí é um fenômeno raro, mas que acontece. Não tem nada a ver dos sinais da vinda do Filho do Homem. Veja, em Mateus 24, versículo 1, 2 e 3, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Se referindo ao templo. Vocês não estão vendo esse templo? Está vendo tudo isso aí, essa beleza? Ó. Aí ele continua: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus falou que aquilo ali, tudo seria destruído. Em verdade vos digo. Quem mente são os líderes religiosos. Aí trazendo a volta do Filho do Homem, a volta do Cristo da carne, a volta, o juízo de Deus, os últimos dias para nossos dias. Eles é que mentem, eles omitem para se beneficiarem. Enquanto eles prendem o povo ali com terror e pavor, enganando com mentira, eles se lucram com o dinheiro do povo. Então vamos lá, no versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Está aqui mesmo. Que sinal? Era um povo que vivia de sinais. Jesus chega em determinado momento, eles perguntam, eles pedem um sinal ao Cristo da carne, ele diz: a uma geração dessa má e adúltera e perversa, eu não darei um sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas. Falando, se referindo ao arrependimento. Meus irmãos, é questão de analisar. Nós temos que trazer essas verdades para os que estão fora. Para aqueles que não têm esse conhecimento, que são enganados, como o nosso irmão estava sendo enganado aí, eu não quero falar o nome dele, por questão de ética, mas ele pediu essa informação para mim. E eu fui buscar dentro, entendeu? Da própria ciência, dentro de pessoas que estudam, né, esses fenômenos e outros tipos de fenômenos na nossa natureza. Então esse arco-íris de fogo que ficou conhecido, né, em Teresina, lá numa cidade lá no Piauí, que aconteceu, né, onde foi visto, onde foi gravado, né, lá numa cidade chamada Picos, que fica a 311 quilômetros de Teresina, entendeu? Então, em resposta a esse evento, muitos aí professores, né, que estudam esses fenômenos e outros fenômenos, deram a resposta. A própria ciência deu a resposta, né, que ali não tinha nada a ver ali com sinais da vinda de Cristo, não, meus irmãos. Eram sinais. Isso são fenômenos que são raros, mas que acontecem. Principalmente nesses lugares aí.
nessas altitudes aí, latitudes, né? Que é mais baixa, né? Como eu falei aqui, entendeu? Então, observe, meus irmãos, nós não podemos trazer nenhum evento, nenhum sinais para nossos dias. Quem viviam de sinais eram os judeus. Sempre eles foram um povo que viveram de sinais, entendeu? Então, observem que não tem nada a ver de tudo que acontece hoje na natureza, não, ou guerras, conflitos por territórios, né, como a gente vê aí acontecendo em nossos dias, não se refere terremotos, né, etc, e etc, fome, peste, né? Isso aí não se aplica para a vinda do Filho do Homem, não era sinais. A vinda de Cristo já aconteceu. Os sinais estavam dentro daquele contexto, quando os discípulos perguntaram, eram para eles ainda em vidas. Não é para nossos dias. Ninguém consegue viver 2000 anos. Se fosse para os dias de hoje, Jesus teria mentido para os seus discípulos. Que eles, quando ouvissem falar de guerras, né, ficassem vigilantes, porque eram os sinais. Entendeu? Então não tem nada a ver. Então esse fenômeno aqui não eram sinais para nossos dias da volta de Cristo. A volta de Cristo já aconteceu há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Então, a própria ciência explica isso, meu irmão. A própria ciência explica isso, que isso é um fenômeno raro, mas que acontece. Então, observem que nós não podemos trazer os sinais falados por Yeshua, por Yahusha, ali, naquele contexto, trazendo para os nossos dias, para a nossa época, para a nossa geração, para o nosso contexto. Por isso que muitos não entram no repouso, no descanso, porque não têm conhecimento como nós temos. E graças a Deus que esse conhecimento chegou até nós. Então, graça e paz, graça eterna, esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão Charles Roberto, canal Além da Religião. Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. O arco-íris de fogo visto em Picos, uma cidade de Terezinha, não tem nada a ver com os sinais da vinda do Filho do Homem para nossos dias. Não tem nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver. Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz.